Bom dia, gente. Gente, os tempos estão mudando, as profecias se cumprindo, os estudiosos estudando cada vez mais, os pensadores pensando. E assim, as coisas vão acontecendo. Gente, o Papa Francisco disse que em 2024 ele não será mais Papa. Por quê? Ele vai morrer? Quando ele disse isto, o Papa Bento XVI estava ainda vivo. É claro que ele morreu essa semana. E eu fiquei pensando, por que o Papa Francisco diz isso? Ele pretende renunciar? Renunciando o Papa Francisco, ele dá lugar ao oitavo Papa. Os estudiosos dizem que o oitavo Papa não será um homem comum. Ele será o anticristo. Mas você acredita nisso? Eu acho que não se trata de acreditar e não acreditar. As coisas elas tendem a acontecer e vão acontecer, pois são coisas proféticas, acontecimentos proféticos, e o anticristo vai ter que vir. Muitos dizem que ele já está aí e já está agindo. E as coisas preparam a sua posse, a sua estadia como líder. Aí você pergunta, mas por que o casamento? Por que o Vaticano? Por que como um Papa? Aí onde entra o grande mistério, sabe? A Bíblia diz que Satanás foi mentiroso desde o início, ele não se estabeleceu na verdade. Que tal a bandeira do moralismo, da santidade falsa? Ele surgirá dessa extrema direita que se propaga no mundo. Levantará uma bandeira da moralidade sendo imoral, da verdade sendo mentiroso, da vida sendo pura morte. Falará de luz sendo trevas. Assim é Satanás. Ele vem com a máquina da mentira, da fake news. Lembram alguma coisa? Pois é. É deste meio que surge Satanás. Agora o Papa Francisco, é claro que ele está doente. Morrendo o Papa Francisco, o oitavo Papa assume. E aí todos ficarão perguntando, é um Papa normal? Ou é o diabo? Ou é o anticristo? A Bíblia fala que o anticristo surgirá da cidade de 7 colinas. Essa cidade é a Itália. A Itália é cercada por 7 montes. Logo é esta cidade. O Vaticano fica nesta cidade. Então por que não surgir ali? E justamente na Igreja Católica. A Igreja Católica e os seus mistérios, e mistérios profundos. O ocultismo na Igreja Católica é grande. Existem coisas ali que até o cão duvida. Por que não surgir ali? Pois é. Todos os estudiosos acreditam que é dali que ele vai surgir. O Papa diz uma coisa estranha. Esse Papa moderno que está aí, esse Papa Francisco, amiguinhos de gays, fala coisas assim um tanto quanto desconexas para os princípios bíblicos e da igreja. Eu acho o Papa Francisco muito moderno para o meu gosto.
Ele não tem jeito, não leva jeito para Papa, não leva jeito para uma liderança espiritual. Ele não convence muito. Talvez aí esteja a contradição que leva você a acreditar. Papa Francisco sabe coisas que nós não estamos sabendo. Para ele dizer isto, aí, gente, o Bento XVI bate a caçuleta, morre a semana passada. Quer dizer que aí a coisa já fica mais... Porque eu perguntava, como é que esse cão vai vir, egoísta do jeito que ele é, se ele é o 8º Papa, ele não quer estar do lado de 2 papas. Porque como disse Papa Francisco, para ele assumir, Francisco teria também que renunciar. Aí o Vaticano ficaria com um festival de Papa Bento XVI, mais Francisco, para o 8º. Aí é coisa do cão. O cão, sabendo dessas coisas e egoísta do jeito que é, começa a fazer a limpeza. Porque ele assumirá sozinho. Ele quer todos os holofotes nele. Ele virá com a arapuca da mentira, do falso moralismo, da falsa espiritualidade, todas estas coisas. A Bíblia diz que só depois que ele conquistar, aí ele dirá quem verdadeiramente é ele. Hoje já se faz até uma pergunta: quem é o Papa Francisco? Porque o Papa Francisco é uma confusão só. Quem tem o Papa Francisco como meu líder espiritual? Só os desavisados. Só as pessoas que não conhecem Bíblia. Logo, o Papa Francisco para mim é mais um. Ele é mais político. E mal político, por sinal. Ele não é um João Paulo II, que era um político, era um homem de credibilidade. Qual é a credibilidade de Papa Francisco? Nenhuma. É apenas mais um. E agora, com o descrédito da igreja evangélica dos protestantes no mundo, porque o descrédito não é só aqui no Brasil, não. É geral. É uma coisa do cão. Dá-se a impressão que o cão tem alguma coisa a ver com isso, e creio eu, tem mesmo. Ele está surgindo, ele está vindo aí, e importa que venha. Porque é cumprimento da palavra de Deus. Se ele vai vir do Vaticano, eu não sei. Eu só sei dizer que ele é um ser político. Ah, mas ele é um ser partidário? E por que não? Às vezes as pessoas dizem, eu não sou político. Gente, a vida em si é um ato político. Se você vai partidarizar, é outros 500. Mas mesmo sem você querer, você é um partidário da política. Quando você diz o contrário, você está sendo simplesmente ignorante. Todos ser pensante é político, é partidário. E esse ser aberrante que vai surgir, chamado diabo, chamado cramunhão, chamado do que você quiser, ele é um ser político e também partidário. E a pretensão dele é governar o mundo. E vai governar. É bíblico. Só Deus pode impedir. Mas ele vai governar. Tem que se cumprir o que diz a palavra de Deus. E isto é mais mistério do que nós, todos nós, não estou falando dos leigos como eu, não. Todos nós podemos entender. É mais mistério do que o que imaginamos. Sabe? Assim como Jesus nasceu na terra, homem, Satanás vai nascer também, homem, sabe? Depois é que ele vai dizer quem ele é, sabe? Ele tenta imitar, sabe? Sempre na base da imitação, a falsa imitação, mas imitando. Daí uma das coisas, um dos motivos para a gente atentar para essas coisas, para essa mudança. Você vê, por exemplo, os apostatas da fé estão aí, cumprimento da palavra de Deus. Isso é para a gente não se assustar, mas a gente acaba se assustando, porque a gente tem uma tendência a idolatrar homem,
E o convite do Senhor é para que a gente não idolatre homem, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso atentai para estes acontecimentos. E se o oitavo Papa será o anticristo, é uma das coisas que a gente tem que analisar, pensar bem, ler muito a palavra de Deus e orar muito, sabe? Porque Deus tem o controle de tudo. E tudo tem que acontecer como o Senhor falou.